de Davi, por nome de Adonias, era o seu filho mais velho, que ainda estava vivo. Ele agora olha para si mesmo e diz assim: eu me tornarei rei de Israel. Adonias se levanta agora e diz assim para as pessoas que estão do seu lado: olha, venham comigo, porque eu serei o rei de Israel. E diz a palavra de Deus que em toda a sua vida, a vida de Adonias, nunca o rei o havia contrariado. Tudo aquilo que Adonias queria fazer, ele fazia. E o rei não dizia nada contra, o rei era a favor. Então Adonias começa a tomar posse agora, dizendo assim: eu vou ser o rei de Israel. Eu vou ser o rei. E diz a palavra de Deus que Adonias então chamou algumas pessoas, filho de Agite, se exaltou dizendo, no versículo 5, eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente, e dizendo: vamos na minha frente, porque eu serei o rei. Vamos descer, disse Adonias. Aleluia. Adonias disse agora assim: seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: porque fizeste assim. Além disso, ele era muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abitar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Ele foi conversar com quem? Com Joabe, que era comandante do exército do rei Davi. Falou com ele: comandante, você vai estar comigo? Ele disse: sim, vou estar com você. Falou com Zeruia e com Abitar, o sacerdote, e lhe deram o seu apoio. O sacerdote disse assim: não, pode ir. Olha, Adonias, pode ir, que estaremos com você também. No entanto, aleluia, a Bíblia nos diz que Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, eles não foram convidados por Adonias. Por que isso, meu irmão? Eu quero que você entenda nesta noite o que a Bíblia está nos dizendo, o que a pastora estava antecedendo, dizendo que muitas pessoas hoje dizem assim: eu não vou para a igreja porque está calor, eu não vou para a igreja porque está frio, eu não vou para a igreja porque está ventando, eu não vou para a igreja porque o horário está muito, eu quero descansar, eu não vou para a igreja porque eu quero ver alguma coisa que vai passar na TV. Nós estamos vivendo sim uma geração de Adonias, aqueles que não sabem o que é dizer não, essa geração de Adonias, elas querem usar Deus e não deixar que Deus os use. Eles estão achando: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Assim Adonias dizia e batia no peito: eu serei o rei de Israel e ninguém vai falar contra. Eu vou ser o rei. Eu vou me autoproclamar rei. Quantas pessoas nos nossos dias estão se autoproclamando alguma coisa, mas não são, porque não esperam quando vem de Deus. Quando é Deus que exalta, não há dúvida. Quando é Deus que coloca você em destaque, ninguém pode se levantar contra você. Mas quando a pessoa começa a se exaltar por meios próprios, pode ter certeza, a exaltação vai durar só um tempo, é só um pouquinho, porque de repente vai chegar a humilhação, e a humilhação será muito grande para aquele que se auto-exaltar, para aquele que se autoproclamar, para aquele que quiser usar Deus e não ser usado por Deus. Assim Adonias estava fazendo, pastor. Assim Adonias estava dizendo. Então ele vai procurar ali conselho com aquelas pessoas que estavam lá. E as pessoas olharam o comandante do exército e falaram: não, pode ir, Adonias, porque eu serei contigo. Olha, ele vai buscar então o sacerdote Abiatar. Ele fala: pode ir, Adonias, porque eu vou estar contigo. E diz a palavra de Deus que Adonias matou ovelhas, bois, animais, junto à pedra de Zoelote. Zoelete, o melhor, significa pedra da serpente. Zoelete significa pedra da serpente. E Adonias foi neste lugar e começou ali a fazer uma festa, começou a matar bois, começou a matar animais cevados, e foi fazendo uma festa com aquelas pessoas que ele havia convidado para que se autoproclamasse rei. E começaram ali então a se exaltar, e aqueles homens que estavam do lado de Adonias começaram a dizer: viva o rei Adonias, porque ele será rei de Israel. O que eu quero que você entenda nesta noite, meu irmão, é que existe uma promessa.
Existia também uma promessa naqueles dias, que Davi havia feito a Batseba, dizendo a ela assim: olha, quando eu finalizar o meu reinado na terra, quem vai reinar no meu lugar será Salomão. Havia uma promessa. Adonias também conhecia da promessa, mas como ele sempre fazia o que queria e nunca era nada contrário a ele, sempre fazia do seu jeito, fazia da sua maneira. Agora ele diz: vou fazer do meu jeito, não importa se há uma promessa, não importa se o rei um dia prometeu que Salomão vai reinar, mas eu vou reinar, vou fazer do meu jeito, da minha maneira. E diz a palavra de Deus que ele começou a fazer isto, mas a palavra de Deus nos diz que Natã, o profeta Natã, que um dia ungiu a Davi, rei de Israel, ele estava lá. O que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, que ainda há profeta de Deus na terra. Ainda Deus fala por meio dos seus profetas, ainda Deus fala da tua vida. Deus conhece as promessas, Deus não se esqueceu das promessas, e os profetas estão aí, aleluias, para falar, aleluias, através de Deus, aquilo que Deus tem para você, o que Deus tem preparado, aleluias, e isso não está esquecido, não vai cair em esquecimento. E diz a palavra de Deus que Natã foi falar com Batseba e disse a ela assim: olha, Batseba, Adonias, ele está se autoproclamando rei, ele está dizendo que ele vai ser rei, ele está dizendo que ele vai reinar sobre Israel, e eu quero te dizer, Batseba, vai falar com o rei Davi. Fala com o rei Davi ainda que dá tempo, fala com ele para que possa poupar a tua vida e a vida do teu filho. E diz a palavra de Deus que Batseba então foi falar com o rei, e Natã disse a ela: e quando tu estiver falando com o rei, eu também entrarei na presença do rei. Eu vou entrar na presença do rei e também falarei ao rei. E a palavra de Deus nos diz que Batseba então foi falar com o rei. E Davi já era velho, já estava lá no seu leito. Davi estava passando por uma situação bastante complicada, conforme a Bíblia nos relata. Mas Batseba chega na presença do rei e diz assim: rei, meu senhor, não disse o Senhor que depois de ti quem reinaria era o meu filho Salomão? Não era rei? E o rei disse: sim, eu te disse. Ela disse: então por que é que Adonias está se proclamando rei? Por que Adonias agora começa a ser rei? Ele diz que vai se sentar no teu trono e vai reinar no teu lugar. Adonias ajuntou com ele algumas pessoas, estão lá no vale de Zoelote, estão lá se proclamando rei. Olha, rei, meu senhor, que situação que estamos vivendo. E de repente, quando ela está falando, o profeta Natã entra também e diz: Davi, rei, meu senhor, acaso tu escolheste outro para sentar no teu trono e não revelaste ao teu servo? E Davi disse: não, de jeito nenhum. Então Davi nos diz agora a palavra de Deus, que disse o rei Davi, onde nós lemos, mandou chamar a Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e entraram na presença do rei. E disse-lhe o rei agora: tomai convosco o vosso senhor, e fazei montar o meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. E quando chegar lá em Giom, o profeta ungirá rei sobre Israel. Aleluia! Então tocareis as trombetas e direis: viva o rei Salomão. Sabe, meu irmão, eu começo a ver do outro lado Adonias fazendo festa, Adonias celebrando, ali fazendo o seu churrasco, comendo carne com os seus convidados, se autoproclamando rei. Ele está contente porque ele sabia que nunca o rei havia dito não a ele. Então ele está todo certo de si, está cheio de si, está confiante em si mesmo, dizendo: eu vou reinar e ninguém vai me impedir, nada vai impedir isto. Mas de repente, do outro lado, o profeta já havia alertado o rei, e o rei disse: não, eu prometi, a promessa é de Salomão, a promessa não é de Adonias. Leva ele no vale de Giom, leva lá, e lá, coloca ele sobre a minha mula, leva ele lá, e lá unge como rei, e quando ungir ele como rei, então vão gritar, tocar as buzinas, tocar as trombetas, e dizer: viva o rei Salomão. E diz a palavra de Deus que assim fizeram. E quando agora
desceu o sacerdote, ungiu a Salomão, rei de Israel. Diz a palavra de Deus que todo o povo, veja a diferença, o povo que estava com Adonias era aqueles homens que ele havia escolhido, mas agora todo o povo de Israel está com Salomão. E diz a palavra de Deus que quando o povo subiu, tocando a flauta, se alegrando com grande alegria, de maneira que a terra tremeu com o clamor do povo. Sabe o que é isto, irmão? O que eu estou dizendo nesta noite, para que você entenda, Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem uma promessa na tua vida, e muitas vezes estão tentando tirar a promessa que Deus colocou na tua vida. Existe uma promessa, tem pessoas que estão tentando entrar talvez lá no teu trabalho, talvez lá nos seus negócios, tentando montar alguma coisa para tirar a promessa de Deus da tua vida. Tem pessoas que estão tentando muitas vezes entrar no teu relacionamento, tentando entrar na tua casa, entrar no meio do teu convívio, para tentar tirar a promessa de Deus da tua vida. Mas a promessa de Deus, ela está firme, a promessa de Deus está viva e vai permanecer na tua vida, aleluia. A promessa de Deus não falha, Deus não falha na sua promessa. E diz a palavra de Deus que agora o povo começa a gritar, o povo começa a louvar, o povo começa, aleluia, a exaltar, e a terra começa a tremer agora. Então agora a notícia chega até lá no vale de Zoelete, aonde está Adonias. Ele estava, a palavra de Deus nos diz que eles acabavam de comer, acabavam de festejar, dizendo que Adonias era o rei. Quando de repente ouviram o clamor do povo, a terra tremendo, então Adonias pergunta: mas o que é isto que está acontecendo? E quando ele está falando, diz a palavra de Deus, que chega um moço ali, aleluias, por nome de Jonathan. Ele chega correndo para trazer a notícia e diz assim: olha, sabe o que é isto? É que o rei Davi ungiu a Salomão como rei, as buzinas tocaram, as trombetas tocaram, o povo está lá bradando junto, e agora o rei Salomão está sentado no trono do seu pai Davi, porque agora ele reina sobre Israel. O que eu quero dizer a você nesta noite, irmão, pode parecer que é o fim, pode parecer que acabou. Talvez você esteja olhando para si mesmo e dizendo: olha, pregador, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o problema que eu estou vivendo. Olha, as perseguições têm sido muitas, as perseguições que vêm contra a minha vida são tão grandes, que parece que acabou tudo, não tem mais jeito. Da mesma maneira, Salomão talvez pudesse olhar e dizer: agora o meu irmão mais velho, Adonias, vai reinar no meu lugar, e o que é que eu vou fazer? Mas a Bíblia nos diz que Salomão não se preocupou. Salomão olhou aquela situação, mas ele sabia que existia uma promessa do rei, existia uma promessa que quem seria rei era ele. O que eu quero dizer a você nesta noite é que, embora a situação seja difícil, embora a situação seja contrária, embora pareça que tudo está acabado, que tudo é o fim, Deus está dizendo: a promessa é tua, é você que vai receber a promessa, é você que vai sentar à mesa do rei, é você que vai se sentar diante do rei, aleluia, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir na tua vida. Deus é fiel para cumprir na tua vida aquilo que Ele tem te prometido. Mas os Adonias, aqueles que querem usar Deus, aqueles que querem fazer da sua maneira, que começam a se exaltar, começam a bater no peito, começam a dizer que eles fazem, que eles acontecem, que eles são melhor do que você, que Ele é melhor do que você porque Ele sabe mais, Ele conhece mais. Esses poderão se exaltar por um tempo, por apenas um tempo, mas chegará o momento da humilhação. E quando humilhar, sabe o que acontece? Adonias sai correndo. Os seus convidados fogem quando ouvem que Salomão está sentado no rei. Os seus convidados correram. Pode, meu irmão, muitas vezes você está vivendo uma situação em que você olha e diz assim: mas são muitos que estão contra mim. São muitos que estão contra mim. Olha, pregador, você não faz noção. Teve um levante lá na empresa, teve um levante lá na rua, teve um levante lá nos vizinhos,
teve um levante até dentro da igreja, teve um levante lá na escola, teve um levante lá nos meus negócios. Olha, pregador, você não sabe, não faz noção como é grande a quantidade daqueles que estão contra mim. Mas eu quero te dizer uma coisa, quero te lembrar de uma coisa. O mesmo rei Davi, que agora cumpre a promessa na vida de Salomão, um dia, esse mesmo rei, ele está diante de uma situação em que agora todo um exército agora estão lá olhando e dizendo assim: olha, ninguém vai conseguir guerrear contra esse filisteu, ninguém vai conseguir. Os exércitos dos filisteus é muito grande, e como se não bastasse a quantidade de homens para guerrear contra Israel, também tinha um gigante no meio, e aquele gigante desafiava o povo de Deus todos os dias. Por 40 dias ele se levanta e vai afrontar o povo de Deus, quando de repente Davi, este mesmo Davi, que agora cumpre a sua promessa, ele chega e diz assim: eu vou guerrear contra esse gigante. Agora eu pergunto para os irmãos, traga à sua memória isso, lembre-se disso. Os filisteus eram bastante, o povo de Israel também era bastante, mas quem é que estava a favor de Davi? Vocês acham que os filisteus estavam a favor? Não, eles estavam contra. E você acha que o povo, os guerreiros, os soldados de Israel estavam acreditando em Davi também? Também não estavam acreditando em Davi. Ninguém acreditava nele. Olha, meu irmão, para você ter uma noção, era muita gente, pastor, muita gente, até mesmo os seus, até mesmo que estavam do seu lado, até mesmo os soldados de Israel que estavam do lado de Davi, também não acreditavam nele. Por quê? Eram soldados e Davi era um pastor de ovelha. E agora, o gigante era guerreiro desde sua infância. Ninguém conseguia contender com ele, ninguém queria batalhar com ele, porque sabia que iria perder a peleja, porque ele era treinado nas artes da guerra. Mas quem era aquele moço, aquele jovem que chegava agora, um pastor de ovelha? Quem é que vai acreditar nele? Quem é que vai acreditar naquele moço? Quando de repente Davi usa de sabedoria, o gigante olha para Davi, Davi pega as suas pedrinhas, coloca ali uma pedrinha na sua funda, as outras 4 ele deixa ali no alforje de pastor, e agora Davi vai encontrar com aquele gigante. O gigante olha para Davi e zomba, pastor, olha e diz assim: sou por acaso eu algum cão, para você vir contra mim com um pedaço de pau? Hoje mesmo vou tirar a tua cabeça, vou te matar e dar a tua carne às aves do céu. Zomba de Davi. O exército agora dos filisteus vibram, dizendo: o nosso campeão vai acabar com ele, o nosso campeão vai derrotar ele. O povo, talvez o exército de Israel nessa hora, até vira de lado e fala assim: não quero nem ver o que vai acontecer, não vai sobrar nada de Davi. Mas Davi é inteligente, ele transfere a sua luta, a sua guerra para Deus. Ele diz assim: olha, gigante, você vem contra mim com espada, com lanças, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você transfere a tua luta para Deus, quando você transfere o teu problema para Deus, saiba que o meu Deus, o teu Deus, o vosso Deus, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Quando você transfere para Deus a tua situação, tenha certeza, a vitória é certa na tua vida, aleluia. Pode estar todos contra você, pode ter a cidade toda contra você, pode ter o estado todo contra você, pode ter o país contra você, pode ter o mundo contra você, mas se Deus está do teu lado, então você é a maioria, porque Deus está do teu lado, e com Deus do teu lado você não vai perder guerra, você não vai perder batalha. Talvez Salomão olhasse e dissesse assim: olha, mas os que estão lá junto com Adonias são muitos os que estão com Adonias, mas a promessa existia e Deus era com ele. Então agora Salomão, ele é ungido rei de Israel,
E agora aquele que se autodeclarava, que batia no peito, que dizia, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Agora sabe o que ele faz? Quando os seus amigos fogem, ele corre e se apega na ponta do altar e começa a clamar por misericórdia. Clama por misericórdia, dizendo, Salomão, meu irmão, tenha misericórdia de mim. Por favor, meu irmão, não me mate, não me mate. Agora aquele que se exaltava, aquele que estava lá, aleluia, se exaltando e achando que ia passar o seu irmão para trás, achando que ia reinar no lugar do seu irmão, agora está pedindo por misericórdia. Está pedindo por misericórdia. Aí eu pergunto nesta noite, concluindo aquilo que a pastora antecedera, o que é que você faria? O que é que você faria? Uma pessoa que tentou tomar o teu lugar, que tentou tirar tudo que era teu, uma pessoa que tentou arrancar tudo, e se ele fosse rei de Israel, certamente te mataria, porque assim procediam os reis. Se Adonias fosse rei, certamente Batseba, a mãe de Salomão e Salomão seriam mortos. E agora, você sabendo disso, mas Deus honrou a tua vida, Deus te deu a promessa, Deus cumpriu na tua vida, e agora Deus te coloca em destaque, e você agora é sobre aquele que queria te matar, que queria te destruir. Qual é a tua ação? Qual é a tua reação? O que é que você faria? O que é que você faria? Você iria pagar mal por mal? Ia pagar bem por mal? Qual é a tua ação? O que é que você faria? Meus irmãos, eu quero dizer a você que nesses dias que nós estamos vivendo, muitos são os levantes contra as nossas vidas. Pessoas se levantam e muitas vezes você olha para a situação e você fala com Deus dizendo, Deus, mas aonde está o erro? O que foi que eu fiz? Deus, por que isso está acontecendo? Deus, eu só estou te servindo, só estou te adorando. Deus, e mesmo assim estão se levantando contra mim, estão se levantando, Deus, contra a minha casa, estão se levantando contra a minha vida, e você parece não entender o que está acontecendo. Mas de repente, a vida é como se fosse uma roda gigante. Hoje você pode estar passando na prova, na luta, estar aqui embaixo, sendo humilhado, mas a tua luta vai passar, a tua prova vai passar, e chegará o momento que Deus te exaltará, te colocará em destaque. E quando você estiver em destaque, estiver exaltado por Deus, qual vai ser a tua ação? Qual vai ser a tua reação com aqueles que um dia tentaram destruir a tua vida? Você vai pagar mal por mal? Vai pagar bem por mal? O que a Bíblia nos orienta? O que a Bíblia nos orienta? Não quero falar de mim, não quero que você fale de você, só fiz isso para que você pense, que você analise. Porque muitas vezes nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, queremos tomar partido, queremos usar os nossos meios, queremos usar a própria força, quando a Bíblia nos adverte dizendo que a nossa luta não é dos principados contra as potestades das regiões celestiais, contra os demônios que usam as pessoas para muitas vezes te atacar, te fazer mal. Essa é a nossa luta, mas a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 12, e versículo de número 14. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Vida, essa é, aleluia, a promessa de Deus e seus mandamentos de Deus na nossa vida. A Bíblia nos fala também, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, Jesus dizia assim, é mistério, é mister, que há de vir escândalos, mas ai daquele por quem vieram os escândalos, ai daqueles. Sabe o que significa isso, meu irmão? Vigia todo o tempo. Vigia todo o tempo na presença de Deus. Vigia todo o tempo. Ou quando abrir a boca, quando falar alguma coisa, que da tua boca, meu irmão, proceda coisas boas. A Bíblia nos fala que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Amém? Só pode jorrar ou água doce ou água salgada. Não consegue de uma fonte jorrar dois tipos de água. Então que na tua vida, que da tua boca proceda bênçãos
sobre aqueles que te perseguem, proceda bênção sobre aqueles que te amaldiçoam, que você abençoe. Sabe por quê? Porque Deus pega a maldição, porque Deus pega toda a calúnia, Deus pega todo o desprezo e transforma em bênção na tua vida, aleluia. E daí Deus fala lá em Isaías 61, que toda vergonha, em lugar de toda vergonha, será dupla honra. Dupla honra. Deus vai te honrar duplamente quando você começar a abençoar aqueles que te perseguem. Deus vai te abençoar quando você começar a honrar, aleluia, a palavra de Deus na tua vida. Quando você começar a viver pela palavra de Deus, então agora você começa a obedecer a Deus e Deus vai te honrando e Deus vai mudando, aleluia, e as coisas vão melhorando e você parece não entender, mas é o agir de Deus. Deus está te provando todo o tempo para que você seja aprovado na presença de Deus. E quando chegou o momento que Adonias clamava dizendo para o rei não matar, Adonias gritava lá e chegou à presença do rei a notícia dizendo: olha, Adonias está pegado lá na ponta do altar pedindo que o senhor não mate o rei, para o senhor não deixar ele morrer, rei. E Salomão disse assim: manda ele sair de lá, manda ele ir em paz para a sua casa, vai em paz para a sua casa. Deus já me honrou, Deus já me honrou. E foi no início do reinado de Salomão. Salomão perdoa Adonias, Salomão perdoa aquela atitude, Salomão perdoa aquilo que Adonias queria fazer contra ele, de roubar o seu reino, de tirar a promessa de Deus. Mas, irmão, esteja ciente de uma coisa: a promessa de Deus na tua vida é tua. Ninguém vai tomar, ninguém vai roubar a promessa de Deus, ela é tua, aleluia. Está passando um momento difícil, está na prova, não se desespere, glorifique a Deus, clame a Deus, permaneça na presença de Deus, seja fiel com Deus, porque Deus é fiel com você. E Deus vai te exaltando, Deus vai te levando, aleluias. Você vai passando, Deus vai te aprovando, e no momento certo a promessa de Deus chega e Deus te coloca em destaque de novo, aleluias. Deus te coloca em destaque de novo, Deus te exalta de novo. Aquilo que muitas vezes foi tirado, o momento que você passou, aquele momento da prova, aqueles meses, talvez 1 ano, 2 anos que você está passando na prova, e você diz: meu irmão, não vai acabar a prova. Vai, tudo tem um começo, tudo tem um fim, e Deus está dizendo nesta noite: a tua prova está chegando no fim, aleluias. Deus vai te aprovar, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, aleluia. E você vai poder dizer: só o Senhor poderia ter feito isso, só Deus poderia ter agido na minha vida dessa maneira, só Deus poderia ter me exaltado. Mas não se esqueça de quando estiver na bonança, quando estiver vivendo a promessa de Deus, não se esqueça de abençoar aqueles que te perseguiram. Não se esqueça de estender a mão ao necessitado. Não se esqueça de olhar por eles, porque cada uma dessas pessoas que hoje te persegue, cada uma dessas pessoas que hoje te apontam com o dedo, cada uma dessas pessoas que hoje falam mal de ti, que tentam tirar o teu ministério, que tentam tirar a tua alegria, que tentam roubar a tua paz, cada uma dessas pessoas, elas precisam ter um encontro com Jesus Cristo. Porque, irmãos, eu aprendi que nós precisamos entender que quando há ausência do bem na vida da pessoa, então o mal começa a prevalecer. Quando o bem não está na vida da pessoa, o mal começa a prevalecer na vida da pessoa. Então essa pessoa precisa ter um encontro com Jesus Cristo, porque ali, por mais que seja aquele que te caluniou, que te apontou, que falou de você, ali tem uma alma que precisa de Deus. E Jesus Cristo não veio para mim só, Jesus não veio para nós que estamos nessa igreja, Jesus não veio só para nós, irmãos, mas Jesus veio para aquele que está caído, para aquele que está na sarjeta, para aquele que está desprezado pela sociedade. Jesus veio para aqueles que muitas vezes, sem conhecimento da palavra de Deus, agem como Adonias dentro da igreja, que acham que pode fazer o que quer e não vai dar nada. Deus veio para esses também. Deus veio para mudar a vida deles. E muitas vezes, irmão, somente nós, de perdoar o nosso irmão,
só de perdoar aquele que nos persegue, nós ganhamos uma alma para Jesus, nós ganhamos uma vida para Jesus, porque eles começam a olhar e dizer assim: eu falei tanto mal, eu fiz tanto contra ele, eu falei tanto contra ela, nossa, eu julguei tanto, falei tanto, e hoje quando eu precisei, me estendeu as mãos, quando eu precisei, me abençoou. Eu preciso desse Deus que está na vida dele, eu preciso desse Deus que está na vida dela. É assim que nós vamos ganhar as almas para Jesus, porque a Bíblia nos diz que quando olham para a árvore, elas olham só para a árvore não, mas olham para os frutos da árvore. Então os nossos frutos têm que ser bons, os nossos frutos têm que ser agradáveis, e as pessoas têm que olhar para nós e ver: ali tem fruto, ali tem coisa agradável, ali é bom estar com ele. Ou na palavra de Deus nos diz que quando manda buscar, Saul manda buscar um homem que tocasse a harpa. Diz agora a palavra de Deus que um dos homens se apresenta a Saul e disse assim: eu conheço o filho de Jessé, o belemita, eu conheço ele, o nome dele é Davi, é pastor de ovelhas. Quando manda buscar Davi para tocar a harpa, ele fala assim: olha, é valente, ele é corajoso, é de boa aparência, homem de guerra, sisudo em palavra, aleluia, e o Senhor é com ele. Olha, irmãos, as qualidades de Davi, o Senhor é com ele. É sisudo em palavra, sabe? Aquela pessoa que muitas vezes chega perto de você e sempre tem uma palavra de conforto, sempre tem uma palavra de alento, sempre tem uma palavra que vai te nortear o caminho que você vai seguir, sabe? Ter a palavra, ser sisudo em palavra, ter sabedoria quando abrimos a nossa boca. Quando falamos alguma coisa, então Deus usa a nossa língua, a nossa boca, para podermos abençoar e orientar aqueles que estão desorientados. Davi era sisudo em palavra, era de gentil presença. Sabe o que é ser de gentil presença? É quando, aleluia, é gostoso estar ao lado dele, é gostoso estar ao lado dela. Quando as pessoas olham para você e dizem assim: olha, lá vem vindo a pastora, lá vem vindo o pastor, olha, lá vem vindo a irmã, preciso falar com ele, preciso falar com ela. É gostoso conversar com ele, é gostoso falar e conversar, porque quando ele abre a sua boca, saem coisas agradáveis, saem coisas que alegram o nosso coração. Isso é ser de gentil presença. E o mais importante, que Deus esteja conosco, que a presença de Deus esteja conosco. Não faça nada, meu irmão, se a presença de Deus não estiver com você, mas busque a presença de Deus na tua vida. Ah, meu irmão, Salomão perdoa o seu irmão Adonias, e agora Deus se apresenta a Salomão e diz para ele assim: pede o que queres, que eu vou te dar. Pede o que queres. E se Salomão não tivesse perdoado? E se o rei Salomão não tivesse perdoado a afronta? E se o rei Salomão fosse vingativo, fosse uma pessoa que vingasse dos seus inimigos e falasse: não me interessa, tentou roubar de mim o trono, tentou tirar de mim a bênção, tentou tirar de mim a promessa, então vai morrer. E se Salomão fosse desse jeito, e se Salomão agisse desta maneira, será que Deus tinha se apresentado a ele e dito a ele: pede o que queres, porque eu te darei? Mas agora, como ele foi bondoso, usou de sabedoria, ele disse para Deus: o que eu quero, Deus, é sabedoria para guiar esse rei, para poder comandar o reino. E Deus disse assim: boa coisa tu pediste, porque não pediste para ti, Salomão, mas porque não pediste a ti, te darei sabedoria, te darei riquezas sem medidas, e o teu reino será mais próspero na terra. A Bíblia diz que o reino de Salomão foi o rei mais rico da terra, foi o rei mais sábio da terra, porque colocou o seu princípio, e o princípio, aleluia, da sabedoria é a obediência. Quando você obedece a palavra de Deus, o princípio da sabedoria é obedecer a Deus. Quando obedecemos a palavra de Deus e amamos o nosso irmão, e perdoamos o nosso irmão, e colocamos Deus em primeiro lugar, e que agradecemos a Deus, porque Deus está no controle de tudo, então nós obedecemos a sua palavra, então agora a sabedoria de Deus está na nossa vida, e nós podemos viver novidade de vida, podemos então viver de glória em glória, porque somos obedientes ao Senhor. E aleluia, e quando obedecemos, Deus nos honra. Porque que pai que não honra seu filho?
Que pai que não está pronto para honrar o filho que obedece? Deus assim fez com Salomão e Deus fará com você. Portanto, nessa noite, não se preocupe, não se preocupe.